Então, igreja não é a reunião da necessidade nem da oportunidade. É a reunião da família. A gente está junto porque nós não conhecemos outra forma de ser quem nós somos. É isso que traduz a consciência que nós temos de identidade, de ser, de vida. Então nós temos que evoluir do culto para a comunhão. A gente se confunde, né? A gente confunde o visível com o invisível. Então a gente tem uma tendência a avaliar as coisas pelo que é visível e desenvolver crenças a partir do visível. E na verdade a fé é para materializar o invisível, a consciência invisível, as virtudes invisíveis. E a gente tem, como igreja, confundido um pouco essa questão de comunhão e reunião. Então nós estamos achando que toda reunião é igreja. E não é. Igreja é comunhão, não é reunião. Culto não é igreja, é devoção. Então, a gente tem várias formas de reunião. Então, você tem a reunião da necessidade. Isso não é igreja. A gente se reúne em torno de uma necessidade comum. Ou a gente se reúne em torno de um interesse comum. Isso também não é igreja. A igreja é a comunhão que se forma a partir de uma consciência do que é comum, que não é a necessidade nem o interesse. Então, Babel era uma reunião, era uma convocação de reunião, de um ajuntamento, que nasceu de uma necessidade e se reuniu em torno de um interesse em comum. Então, essa realidade ela é denunciada em Isaías 58. Isaías 58, Deus está falando de uma reunião onde as pessoas têm todo um rito devocional de leitura bíblica, de louvor, de oração, de jejum, de sacrifício devocional, que são as marcas principais da igreja hoje. Vocês gostam de se reunir para buscar os meus ensinamentos, para orar, para cantar seus louvores, para fazer campanha de jejum, e depois vocês lamentam o fato de que as coisas não estão acontecendo como vocês gostariam. Há uma certa frustração espiritual, e a gente insiste no rito. E aí Deus está dizendo que essa reunião, ela não é aquilo que Deus propôs, ela não é comunhão, porque não há intersecção. O texto lá de Isaías 58 caminha para Isaías 59, onde Deus diz lá que a grande angústia de Deus, se é que a gente pode usar essa expressão, mas como Jesus é a imagem visível do Deus invisível, e ele diz: meu coração está profundamente angustiado, a angústia de Deus é que ele desce às reuniões e não encontra intersecção. Então nós podemos ter uma reunião de paralelos. Isso aqui pode ser uma reunião de 1000 paralelismos, ou seja, a gente está no mesmo ajuntamento, mas é uma condição paralela porque não há intersecção, não há consciência de outro, há uma percepção e há uma necessidade do outro. Eu vinha compartilhando isso com o capelete do carro. A gente tem a vaidade de fazer o bem não porque é o bem que eu posso fazer, mas a gente tem a vaidade de fazer o bem para ficar bom. Ora, quando eu faço o bem para ficar bom, já não é bem, é egoísmo. Então, se eu me reúno para ficar bom, se eu oro para ficar bom, se eu louvo para ficar bom, e se eu até cumprimento meu irmão para ficar bom, então isso não tem nada a ver com comunhão. É a forma fraterna que nós encontramos de desfrutar a carniça. Então Jesus usa esse apetite que a gente tem para a carniça, ele vem do que é velho para aquilo que é novo. Jesus vem da lei para a graça. Então ele nos ajuda a caminhar da lei para a graça. Então ele usa o fato de que nós somos carniceiros, nós só nos ajuntamos em torno de um benefício, e aí ele opera o milagre. Mas a obra de Cristo na nossa vida não é operar o milagre, só que a gente só entende a linguagem do milagre. Então o milagre é para o incrédulo, para que o incrédulo se mova da sua incredulidade e caminhe para a carniça. Mas para que a hora que eu me alimente dele, eu seja transformado. Porque a identidade com Cristo não está no fato de eu me reunir em torno da carniça. Minha identidade com Cristo está no fato de que agora todos nós temos consciência de cruz, de cruzamento. Então, a figura litúrgica do Velho Testamento era o culto. A figura litúrgica do Novo Testamento
é a mesa. Então Jesus quer nos trazer do culto para a mesa, da reunião para a comunhão, da fraternidade, da ideia de benefício, porque isso é patente, é o que nós somos. Então Deus nos ama como a gente é, mas Ele caminha conosco. Então a salvação não está em receber a bênção, mas está em ser transformado. Então Ele vem, atrai, opera os milagres que a gente esperava que Ele operasse, mas Ele vai nos chamando para conhecê-lo. E o conhecimento de Cristo está na cruz, está na disposição da gente finalmente sacrificar a vida em favor um do outro. Então não é no que eu recebo. A fé não é para receber. A fé é para ter coragem de repartir o que eu recebi. Então nós estamos sendo amaldiçoados com a ideia de que a liturgia da igreja é culto. Culto é uma figura litúrgica do Velho Testamento. Culto era uma ação terapêutica para que o pecado não abundasse. A lei era um tutor, a regra é um tutor que nos poupa de uma degeneração pior. Então o culto é uma agenda semanal que me impede de me tornar totalmente corrompido. Então eu vou naquela agenda, eu entendo a linguagem da lei e da obrigação, e aquilo vai me tutoriando para eu não ficar pior. Mas eu tenho que ser transformado no meu entendimento. E tem que entender agora que o meu motivo não é o culto, meu motivo é a comunhão com Deus e com os irmãos, é minha consciência de família. Que igreja não é reunião de parente e nem de sócio. Os parentes se reúnem em torno de um fisiologismo, é contingente. Os sócios se reúnem em torno de um interesse. Então, só concluindo, talvez a pessoa que melhor explicou isso para nós em termos de igreja foi Ruth. Porque há um encontro, uma reunião ali que foi promovida pela necessidade. A fome fez com que aquelas mulheres se encontrassem. Elas evoluem para o interesse, elas saem da necessidade para a fraternidade. Então, não, mas pode ser que agora a gente junto encontra marido. E aí a Noemi fala, talvez comigo vocês não vão encontrar marido. Então ela elimina a possibilidade do interesse. Aí Ruth se levanta e revela um outro nível de relação. Eu estou com você porque eu amo você e você nunca mais peça para que eu te deixe. Seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo, sua comida é minha comida, sua vida é minha vida. Eu morro com você ou então eu não vivo. Então elas se reuniram pelo interesse, podiam ter continuado, elas se reuniram pela necessidade, podiam ter continuado pelo interesse, mas a estrangeira faz com que agora o encontro delas tenha uma outra natureza, uma outra característica, em função de uma adoção, de uma consciência e não mais de uma necessidade ou de uma oportunidade. Então a igreja não é a reunião da necessidade nem da oportunidade, é a reunião da família. A gente está junto porque nós não conhecemos outra forma de ser quem nós somos. É isso que traduz a consciência que nós temos de identidade, de ser, de vida. Então nós temos que evoluir do culto para a comunhão.